Eu conheço Cristiane do nosso doutorado, né, do meu doutorado, ela fez mestrado e doutorado lá na UFCG também, então eu pude conhecer ela durante o doutorado, lá no CertBio. Vocês escutam muito eu falando do CertBio, então você já tem uma noção. Então, uma das pessoas que foi responsável pelo trabalho de fazer a certificação do Inmetro, do laboratório, foi a Cristiane, ela estava à frente desse, desse trabalho, desse desafio do laboratório, né, de ter ensaios certificados junto ao Inmetro, então ela tem bastante experiência, como vocês vão ver. Então, atualmente, a Cristiane, ela é professora na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, né, o FRB, que fica em Feira de Santana, no curso de Engenharia de Produção. Também é membro do mestrado Profinite, vice-presidente da Woman Engineering, seção Nordeste. Tá? Possui 12 anos de experiência na área industrial metalúrgica, expertise desenvolvida na aplicação de ferramentas de processo, Lean Manufacturing, World Class Manufacturing, manutenção produtiva total, além de certificação em auditorias interna e externa do Sistema de Gestão Integrado, ISO 9001, 14001 e a ISO 17025. Tá? Durante o mestrado, trabalhou com a implementação de normas ISO no serviço público, destacando-se a acreditação do Laboratório de Biomateriais do Nordeste, o CertBio, na norma ISO ISC 17025, e no doutorado trabalhou com manufatura aditiva, impressa 3D, e desenvolvimento de materiais para aplicação com biomaterial. Atualmente conduz o projeto de pesquisa Lean Healthcare, com foco na área de saúde na Bahia e o Princesas da Tecnologia no Recôncavo. Tá? Então, Cris, por favor, pode ficar à vontade, tá? A plateia é sua. Muitíssimo obrigado. Obrigada, Samuel. É um prazer ter recebido o teu convite. Né? Na verdade, o laboratório acaba unindo a gente, eu acho que durante o período de graduação e pós-graduação, de uma forma geral, acaba unindo um pouco a gente. Então, agradecer a todo mundo, dizer que eu vou passar para vocês um pouco do que a gente vem desenvolvendo, como o nosso assunto ele é recente, principalmente quando se fala de desenvolvimento em hospitais, e principalmente pelo público, quando eu conversei com o Samuel, ele disse que poderiam ter pessoas de outros cursos. Então, eu vou dar primeiro uma noção para que a gente possa nivelar alguns conceitos, né, principalmente que vêm da área industrial, e logo depois eu comento mais o tema da palestra, que é o assunto voltado ao Lean Healthcare, quando a gente fala nas contribuições do combate ao Covid. Eu vou compartilhar com vocês minha tela para a gente iniciar e eu fazer uma breve apresentação. Você só me confirma, Samuel, se está vendo minha tela? Sim, Cris. Tá, dá para ver já. Então, o nosso tema principal de hoje é a gente conversar sobre o Lean Healthcare, né? As contribuições que essa filosofia traz para o combate à Covid-19. Quando a gente fala de Lean, antes da gente iniciar, é importante contextualizar um pouco de onde foi que eu vim, né? Na verdade, eu sou de Campinas, eu sou natural de Campina Grande, eu sou da Paraíba, meus pais ainda moram lá, mas eu tive a oportunidade de fazer materiais durante minha vida profissional. Eu atuei 12 anos na área industrial, mais precisamente na área metalúrgica. Tive a oportunidade de morar nesses 4 estados. Fui morar em São Luís, inicialmente, depois fui para Salvador, Poços de Caldas, Recife e, por último, agora na área acadêmica em Feira de Santana. Mas durante a pós-graduação eu ainda tive a oportunidade de, na verdade, quando eu passei os 12 anos na indústria, eu trabalhei sempre com a área de produção e pouquíssimo com a área de materiais. Aí vem minha paixão pela área de produção, né? Porque eu tive a oportunidade de fazer aplicação prática. Tanto estudar, porque infelizmente na época da minha graduação em materiais a gente não tinha esse aprofundamento de, por exemplo, ferramentas da qualidade, de sistema de produção, de normas ISO, né? E aí foi quando eu saí da universidade, fui trabalhar com consultoria, fiz várias consultorias em algumas empresas do Nordeste e Sudeste, e aí
me certifiquei como auditora do Inmetro. E aí foi quando eu fui ganhei um contrato de licitação, fui trabalhar no CertBio. E aí o professor me convidou a fazer o mestrado no tema que eu fazia a consultoria, que era a implementação da 17.025. E aí a consolidação, tanto do mestrado quanto para o laboratório, foi a acreditação nessa norma. E aí, logo depois, eu me apaixonei pela área acadêmica, voltei para fazer o doutorado. Logo depois, eu finalizei com 1 ano e meio mestrado. Depois, com o doutorado, finalizei com mais 2 anos. Por quê? Porque eu havia passado no concurso, com, eu acho, 6 meses que eu fazia as disciplinas, resolvi prestar concurso para a UFRB, passei, e hoje eu trabalho, estou há 2 anos em feira, né? E sou bem recente quando se fala de experiência de área acadêmica, mas minhas duas grandes paixões é o projeto de pesquisa que hoje eu conduzo aqui na universidade, que é o Lean Healthcare, aplicado às unidades de saúde aqui da cidade, e o projeto que a gente incentiva mulheres na área de engenharia. Começou com Princesas da Tecnologia, e hoje eu sou uma das representantes que a gente chama de vice-presidente do WI. O WI, ele é ligado ao I3E, que é o Instituto de Engenheiros Elétricos e Eletrônicos. Apesar de ser fundado pelo pessoal de elétrica e eletrônica, hoje ele abrange todas as engenharias. E hoje eu faço parte do grupo profissional, onde a gente incentiva tanto mulheres da indústria a estarem conveniadas ao grupo, né? Como também alunas com a proximidade maior com a área industrial. E aí eu tenho um projeto específico na universidade, que é a formação de mulheres na área tanto acadêmica quanto profissional voltada à área industrial. E aí junta um pouco da experiência de materiais com administração, empreendedorismo, porque aí durante esse período todo eu fiz algumas formações e especializações. E aí vem a grande paixão pela área industrial, transformar a teoria em prática. E aí, quando a gente fala transformar a teoria em prática, a gente vai conversar um pouquinho sobre a origem do Lean, de desperdícios e ferramentas. Essa parte eu vou passar mais rápido, porque é mais um nivelamento de conceito para quem não teve ainda acesso a esse assunto. E depois a gente entra no assunto propriamente dito, que é o Lean Healthcare, como isso vai contribuir no combate ao Covid, né? E quais ferramentas da indústria 4.0 já estão sendo utilizadas no combate aí à doença, né? Então, inicialmente, quando a gente fala de Lean, Lean é algo que começou a ser estruturado lá atrás, principalmente pelo modelo japonês, durante a Segunda Guerra, como uma forma de erguer o Japão, né, principalmente quando a gente fala de indústria de automóveis, né, de uma forma geral, onde junta vários conceitos que foram desenvolvidos ao longo das revoluções, da Revolução Industrial como um todo, que é qualidade total, o sistema Ford, né, administração científica, onde a gente traz um pouco de Taylor e Fayol, e a base da cultura japonesa. O grande diferencial do sistema Toyota de produção, que a gente chama do Lean, filosofia Lean, é o quanto que ela é estruturada e ela é baseada em steps, em fases. Fases que precisam ser implementadas baseadas num guarda-chuva. Esse guarda-chuva, ele é muito voltada à mudança do estilo de trabalhar. Quando a gente fala do estilo de trabalhar, ele tem vários pilares que precisam ser trabalhados, onde o foco principal é o cliente, precisa ter o envolvimento de todo mundo, principalmente quando a gente fala do apoio da alta administração. Então, não é algo, por exemplo, que vem sugerido por um operador. Por todas as fábricas, inclusive, que eu já passei e por onde eu trabalhei com Lean, geralmente é uma diretriz da fábrica, ou seja, uma diretriz da alta administração. E por que começou nas fábricas? Começou devido à Toyota no processo de reestruturação, no processo de conseguir voltar a ter um número de vendas, um lucro maior daquela fábrica. E aí isso volta a simplificar processo, disciplina, ou seja, você tem um padrão determinado, né, que aí tem muito a ver com procedimento operacional, tomada de decisão, né, visão
voltada à estruturação. Quando a gente fala de estruturação, vem muito de just-in-time, ou seja, entregar na hora que o cliente quer, na qualidade que ele deseja e no tempo que ele deseja, né? Sistemas visuais, que aí vão desde um Kanban a uma logística integrada, por exemplo, e a partilha dos trabalhos em equipe, gestão visual. Então, o Lean, ele é muito estruturado nessa casinha aqui. Então, algumas fábricas que hoje têm Lean, por exemplo, implementado, a gente vê muito na Alcoa, que foi de onde eu vim, a própria Unilever, Ambev, a Pirelli. Então, tem muitas fábricas hoje que utilizam a filosofia Lean, que, na verdade, por exemplo, em fábricas do sistema automotivo, já estruturaram de uma forma diferente, pegaram o Lean e estruturaram de uma forma diferenciada, chamado WCM, que é você estruturar em pilares. Mas o grande inicial do Lean começou quando? Quando você estrutura uma base, onde você organiza com o 5S, tem um foco no cliente e vai até o Gemba. Quando a gente fala até o Gemba, é você estar onde as coisas acontecem, ou seja, no chão de fábrica. Depois você estrutura um mínimo de padronização, onde você tem um trabalho padronizado, com gestão visual, ou seja, quadros que você consiga enxergar alguns indicadores ou algo que está rejeitado ou aprovado, nivelar, ou seja, todos os operadores estejam fazendo num tempo especificado e na qualidade desejada, e Kaizens buscando melhoria contínua, onde essa equipe inteira vai estar focada em quê? Reduzir desperdícios. Inicialmente eram 7 desperdícios, a gente vai ver que mais recentemente se incluir um desperdício a mais. Quando a gente fala em desperdício, tem muito a ver com perda, né? Problemas que acontecem no nosso dia a dia. E é isso tudo para quê? Para atender a produção, ou seja, no produto certo, na quantidade certa e no local correto. E, ao mesmo tempo, uma confiabilidade. Confiabilidade de quê? De máquina. Então, você aqui tem uma máquina, tem pessoas e tem uma estrutura de atendimento ao cliente. E aí tem ferramentas específicas, que a gente vai citar algumas, para que, quando a gente chegue nos hospitais, a gente possa estar contextualizando. E aí, com isso tudo, atendendo a quê? A uma melhor qualidade, com menor custo e maior segurança, né? Então, conseguindo não só entregar o produto, mas uma série de outros indicadores dentro daquele seu local de trabalho. E aí, quando a gente fala em Lean também, a gente vai ver um pouquinho de alguns desperdícios, que são as perdas que o Lean traz. O Taishono, um dos funcionários da Toyota, quando começou o processo de estruturação dos sistemas de produção, viu que era importante se detalhar os tipos de perda, para que facilitasse a visualização. E algumas ferramentas foram detalhadas também. Alguns desperdícios, que a gente vai ver um pouquinho mais na frente, o primeiro é movimentação. Por exemplo, é você ter desperdício por movimentação de pessoas. Exemplo, você de repente tem uma ordem de serviço lá de uma determinada máquina, e aí essas pessoas ficam se movimentando sem ter um detalhamento da atividade, né? Ou às vezes ficam esperando, esqueci a chave de fenda, vai até a ferramentaria pegar aquela chave de fenda. Isso é uma movimentação desnecessária, que se você tem um planejamento prévio, você consegue sanar esse problema, né? E aí conseguir ter uma melhor execução da atividade. Já o próximo tipo é o estoque. Estoque é dinheiro parado, né? Quando a gente fala isso, é uma armazenagem desnecessária, excessiva. Claro que existem algumas exceções, como, por exemplo, quando você tem um material importado, que às vezes leva cerca de 6 meses para chegar na fábrica. E aí é necessário você ter um número maior até que aconteça uma reposição. Mas peças que você consegue ter de prateleira, que a gente chama, ou seja, ter uma reposição rápida, você não precisa ter mais do que aquele seu consumo até o ponto de reposição. Então, peças a mais é estoque, perda por material estocado. Um próximo tem a ver com espera. Espera nada mais é do que ociosidade. Você tem materiais, recursos, pessoas que estão em algum local na forma errada ou por algum erro.
Exemplo, chegou um caminhão, preciso descarregar aquele material. Se não tem descrito onde que eu preciso fazer o descarregamento dele, aí você descarrega num local, aí não precisa, aí fica lá esperando o material. Ah, não, no outro dia coloca para um outro galpão, e aí fica nessa movimentação, muitas vezes pode ser uma ociosidade. Ou pessoas, por exemplo, eu preciso de uma liberação de segurança para que uma manutenção possa ser feita. Muitas vezes os operadores ficam esperando até que o técnico de segurança venha fazer a liberação da máquina, e aí esse tempo muitas vezes passa do programado, 2, 3 horas, e aí isso é uma ociosidade, ou seja, uma perda por espera. Um outro ponto é transporte. Tem uma diferença grande quando a gente fala de transporte para movimentação, porque movimentação tem mais a ver com pessoas, enquanto que transporte tem mais a ver com material. Material, ferramentas que você fica trazendo de um local para outro sem necessidade. Você, às vezes, ocupa um espaço na sua linha de produção sem necessidade. Às vezes, isso é muito comum acontecer quando você tem, numa troca de turno, por exemplo, material que precisaria só daqui a 3 turnos, 4 turnos, e aí o pessoal fica movimentando ele sem necessidade. Então, isso é um transporte, uma perda de tempo, que muitas vezes pode ser enxergado como agilizar um processo, mas que isso pode ocasionar, por exemplo, danos naquele material, ou perda, mistura de material, envio de material errado. Então, é uma perda que precisa ser trabalhada. Um próximo seria a falta de qualidade. Geralmente, o falta de qualidade é o defeito numa peça. E esse defeito, muitas vezes, ele é causado por um outro desperdício, como, por exemplo, de movimentação desnecessária, ou um transporte desnecessário, seja da pessoa ou seja daquele material, e que isso acaba ocorrendo um dano nele, ou colocado num local errado, e aí isso acaba ocasionando uma ociosidade, não, uma obsolescência desse material, né? Então, acaba sendo uma falta de qualidade. Um próximo seria a superprodução, que nada mais é do que você produzir a mais do que a empresa vende. Vou dar um exemplo bem comum que a gente teve aqui em Feira. Feira tem um aspecto bem peculiar em relação a outras cidades, porque ela fica no maior entroncamento norte e nordeste rodoviário. Então, todo caminhão que vem do norte e nordeste, que vai em direção ao sudeste, geralmente passa em Feira de Santana, né? Então, no anel viário, costuma-se ter uma movimentação grande de material. E durante esse período agora da pandemia, está muito comum a gente encontrar vários caminhões estacionados nos postos, seja porque houve uma produção a mais de uma fábrica, e aí o seu cliente não pôde receber porque a sua produção parou. Então, esse material ficou todo estocado aqui nas rodovias. Então, tá tendo um custo de frete, né? E, ao mesmo tempo, de estoque por uma superprodução desse material. E aí, um dos últimos que a gente vai estar vendo agora, processos desnecessários, são atividades que não agregam valor, ou seja, etapas adicionais que geralmente se colocam, não para aumentar uma qualidade ou para adicionar um valor àquilo, mas, por exemplo, aspectos burocráticos, às vezes, de uma determinada documentação que precisa exigir em duplicidade ou triplicidade, né? Isso pode ser uma atividade que não agrega valor e precisa ser trabalhada. Tá? Isso é muito comum, às vezes, em área administrativa ou em, por exemplo, emissões de nota fiscal, alguma coisa do tipo. E um dos últimos é o potencial subutilizado. Esse último desperdício, ele foi acrescentado nos últimos anos, principalmente no desenvolvimento do WCM, porque começou a se ver o quanto que era importante você ter um potencial humano bem utilizado. Ou seja, você vai desenvolver as máquinas com inteligência artificial, com machine learning, com uma série de coisas que a quarta revolução industrial vai estar trazendo, mas que você precisa desenvolver seu capital intelectual. E aí, quando você desenvolve, mas que subutiliza ele,
Ou seja, por exemplo, pessoas muito capacitadas, vamos dizer, uma pessoa que saiba fazer uma análise de manutenção lá específica, por exemplo, uma análise de ultrassom para detectar alguma microestrutura, alguma coisa assim diferente numa tubulação. E aí você pede, de repente, para ele estar fazendo algumas inspeções diárias. Né? Você pode, tudo bem, tá subutilizando ele, mas que precisa melhorar a utilização desse capital intelectual. E aí está sendo muito utilizado ultimamente. E aí, finalizando, de uma forma geral, quando a gente fala de Lean, é você deixar de ter pontos específicos de trabalho, onde você tem um operador em cada máquina, e passa a ter o quê? Um fluxo contínuo, onde você entra com matéria-prima e tem um produto acabado saindo, com pessoas multi-especializadas trabalhando aquelas perdas que estão lá. Né? Nas fábricas que eu passei, o que a gente faz? Aí tem uma pergunta muito frequente que às vezes as pessoas fazem, e esses outros 2 operadores aqui? Para onde eles foram? No processo de implantação, geralmente você desloca ele para atividades de apoio, ou capacita ele para outras atividades mais específicas, para outras linhas de produção, por exemplo. E aí é que vem o processo de reestruturação, de capacitação e de formação na filosofia Lean. E aí, ferramentas muito utilizadas, inclusive essas ferramentas, eu digo que quando a gente incorpora a filosofia na nossa vida, a gente utiliza ela no nosso dia a dia. Eu utilizo, por exemplo, o A3. O A3 nada mais é do que uma ferramenta que você tem visual, pode ser tanto planejamento estratégico quanto para solução de problemas, onde você descreve o problema, você pontua aqui sua situação atual, os indicadores, ou seja, o plano de implementação, com um cronograma, né, e uma situação-alvo, onde você vai trazer os benefícios. E isso a gente utiliza com muita frequência, por exemplo, aqui na universidade a gente utiliza o A3 para acompanhamento de orientandos. Então, você pode utilizar ele não só no meio industrial. O Lean, as ferramentas que ele traz, eles são muito utilizadas no seu próprio dia a dia, que é, por exemplo, o A3. E por que o nome A3? Lá atrás se buscou ter esse papel aqui de uma forma mais visual. E aí ele é impresso num tamanho A3, pelo menos, para que se facilite a visualização de cada quadrinho desse. Fora o A3, a gente tem também o mapa do fluxo de valor. Qual é a diferença que a gente chama, pode ser chamado também, alguns locais chamam de VSM, que é o Value Stream Map, onde você mapeia sua linha de produção e identifica os pontos que estão aquelas perdas. Essa é a principal diferença de quando a gente compara, por exemplo, com um fluxograma. O fluxograma ele vai simplesmente te mostrar qual é a tua área de entrada e te mostrar qual é a tua área de saída, e assim por diante. Enquanto que o mapa de fluxo de valor, ele acrescenta valor. Acrescenta valor aonde? Te pontuando onde estão as principais perdas no processo, que são aquelas perdas, os desperdícios que a gente viu anteriormente. Outra ferramenta são gráficos indicadores de uma forma geral, que podem ser histogramas, podem ser voltados também a Pareto, diagramas de Chikawa, gráficos de controle, ou seja, é o uso das ferramentas da qualidade para solucionar problemas. O próprio Kanban, que foi desenvolvido como uma forma visual, né? Isso aqui é um Kanban muito de área administrativa, mas que em área de produção a gente pode ter ordens de produção em forma de cartões, onde a gente mostra o que tem para fazer, o que está fazendo e o que já foi feito. Como uma forma visual da gente enxergar como é que está aquela área, ou como está, por exemplo, a nossa pendência, né, agora durante a fase de isolamento, em cada areazinha dessa. Né? Depois do Kanban, a gente tem linhas em células. Isso aqui no hospital, a gente vai poder ver com mais visualização, apesar daqui a gente ter operadores, mas a ideia de se trabalhar em células é você ter operadores multifuncionais, onde possam
compor várias máquinas, onde, por exemplo, de repente um operador falta, você tem aquela pessoa, um método organizado, que ele pode sair da máquina A, vir para a máquina B, sem nenhuma perda de processo. E você observa que a linha, ela anda, o produto é que anda, né? Diferente do operador. O operador aqui fica parado, que é quando a gente chama de célula em U. Um próximo é a padronização, onde você padroniza o quê? Seus tempos, suas atividades entre as pessoas que vão estar trabalhando naquela linha ou naquela área de produção, né? Tem alguns indicadores que a gente não vai adentrar eles, mas o que importa é que você tenha tempos semelhantes entre aquelas pessoas que fazem aquela atividade, porque aí você padronizando, você consegue ter uma saída constante de material sem que você tenha um gargalo numa determinada máquina. E aí existem técnicas específicas para a gente estar trabalhando isso com essas medições aqui de tempo, que aí são estudos, por exemplo, como de cronoanálise, né? Mas aí vamos entrar um pouquinho agora no Lean Healthcare. Até agora foi para a gente dar uma noção geral, né, do que é o Lean, de quais são as perdas que precisam ser trabalhadas, os desperdícios e algumas ferramentas de uma forma geral. Mas aí, como isso é trabalhado no healthcare, né? Na verdade, Lean, ele tem alguns nomes que podem ser chamados de sistema de produção enxuto. Quando fala de enxuto, é você enxugar ao máximo, ter o máximo de fluxo definido, sem desperdício. E o healthcare significa área de saúde, né? A nossa situação atual são serviços de assistência, né? Na verdade, hospitais e UPAs, por exemplo, uma demanda muito alta de atendimento médico por conta do Covid, né? Superlotação nos sistemas de saúde. A gente viu que há um tempo, há umas 2, 3 semanas, Fortaleza foi uma das primeiras cidades a atingir mais de 90% de leitos de UTI superlotados. Então, isso é um problema no combate ao Covid, porque essa UTI, ela muitas vezes fica com o leito preso durante mais de 15 dias, até 30 dias, e aí, como o número de infectados acaba sendo muito alto, pode acontecer de algum paciente não ter o leito disponível. Por isso, a grande preocupação e o isolamento, né? E ainda existem poucos estudos de quando a gente chama do Lean principalmente em organizações públicas de saúde. Aí eu vou adentrar um pouquinho de por que a gente aqui em Feira de Santana resolveu começar o nosso projeto de pesquisa, né? Na verdade, o objetivo do Lean Healthcare é remediar um pouquinho esses problemas que o Covid traz, como com algumas ferramentas implantadas e com combate naqueles desperdícios. A gente começou esse projeto de pesquisa aqui em Feira, do Lean Healthcare, em 2019. O objetivo partiu de uma aluna que tem um viés social muito grande aqui em Feira, e aí ela que me questionou assim, disse, Cristiane, você tem uma experiência tão grande na área industrial, você trabalhou tanto tempo, traz essa expertise para as alunas, que a maior parte já estava estagiando na área industrial, mas ela me fez uma pergunta, o que é que você está fazendo para transformar a cidade onde você mora, para transformar o social, a área que a gente trabalha, principalmente por a gente ser servidor público, né? E aí isso me tocou bastante, me tocou por uma questão de um conhecimento que a gente traz e que precisa ser aplicado, ser devolvido de uma forma geral à sociedade. E aí foi que veio a ideia do Lean Healthcare e aí se tornou hoje uma paixão. Hoje o projeto de pesquisa, ele foi estruturado de uma forma que a gente passou 6 meses fazendo benchmarking em alguns hospitais, de um projeto que já tinha iniciado no PROAD SUS com o Ministério da Saúde, chamado Lean nas Emergências. E aí hoje eu tenho 5 voluntárias, mais uma pesquisadora voluntária trabalhando comigo, né? E aí a gente vai apresentar um pouquinho para vocês da nossa vivência, tá? Do quanto que a gente traz e algumas coisas a gente já implementou e outras não. O Lean Healthcare, na verdade, é um conjunto da parte daquelas ferramentas para a gente resolver identificar problemas nos hospitais. O nosso foco inicialmente são em hospitais públicos, hospitais que a gente chama
porta aberta, totalmente SUS, visando eliminar desperdício. E por que SUS? Porque a gente precisava dar um retorno para aquele meio que a gente vive, né? E um retorno como? Auxiliando o trabalho dos profissionais, auxiliando no tratamento com a Covid, né? E no combate também de uma forma preventiva, a evitar contaminações e a evitar que a gente tivesse uma alta contaminação pela doença, uma grande quantidade de pessoas nas emergências e um maior tempo de pacientes nas emergências. Principalmente a gente fala de tempo de permanência. Né? E aí, como aumentar essa eficiência? Essa eficiência que muitas vezes a gente traz um sistema público extremamente precário, sem recurso, e que precisa combater uma pandemia que veio, né? E que a gente ainda não conhece bem, não sabe o que a gente chama de segundo ciclo, ou seja, quem já foi contaminado, se pode ser contaminado de novo ou não, o tempo para desenvolvimento de uma vacina, que ainda é muito devagar quando a gente fala de desenvolvimento de pesquisa, porque a gente precisa de autorizações de comitê de ética para se fazer um teste, né? E aí a gente viu que com o Lean Healthcare a gente consegue desenvolver algo simples, sem custo e que dê um retorno imediato. A primeira que a gente trabalhou foi, e que vem trabalhando, né? Na verdade, a gente deu uma parada, porque depois que a gente só chegou a ficar no hospital 2 semanas. Depois a universidade resolveu parar, mas a gente vai estar trazendo como foi estruturado. Primeiro é o diagrama de espaguete. O diagrama de espaguete é uma ferramenta muito utilizada no Lean, e ela é muito utilizada com o mapeamento fluxo de valor. Para quê? Ela é utilizada para, sem custo, a gente conseguir identificar layouts, ou seja, movimentações de pessoas e materiais desnecessários, como, por exemplo, nesse pequeno layout que eu trouxe aqui de exemplo. Isso aqui é um exemplo de um artigo que a gente publicou. Isso aqui é um estudo real, tá? No hospital. A gente simplesmente colocou um cronômetro e foi medindo o tempo e o deslocamento, o pedômetro também, para ver quantos passos, e viu a movimentação de uma enfermeira. A gente vê que, enquanto antes a gente tinha uma movimentação excessiva em várias áreas, ela chegava a andar mais de 50 quilômetros, por exemplo, num dia, depois de otimizar dessa rota, ou seja, junto com outras ferramentas que a gente vai ver um pouco mais à frente, essa rota foi otimizada apenas para essas áreas, para esses pontos coloridos colocados aqui, onde ela saiu de vamos dizer, parte de 50 quilômetros para menos de 10 quilômetros por dia. Então, isso é algo simples, onde a gente só precisa de um cronômetro. Se não tiver um pedômetro, você basta pegar a planta baixa do hospital e ir desenhando por onde ela anda. Né? E existem softwares também específicos para isso, aplicativos que a gente pode estar baixando para fazer. Mas a ideia é o quê? Ver movimentação desnecessária que houve, por exemplo, dos enfermeiros, dos maqueiros, dos médicos, e definir uma sequência lógica por onde ele deve passar. Em paralelo a isso, a gente organizar como? Uma primeira é com gestão visual, onde a gente vai ter uma facilidade de exposição das informações, um compartilhamento de informações também pela equipe médica, né? E controle de fluxo do paciente, porque muitas vezes o paciente passa pela triagem, depois vai para o pronto-socorro, se necessário internar, e ele pode ir para uma UTI ou para a área de internamento rápido, né? Ou para cada área específica do hospital. Mas quando não tem um fluxo definido após a triagem, ele pode ir direto para a UTI, sem necessidade, ou ir para o pronto-socorro. E aí, no pronto-socorro é onde a gente tem o maior problema aqui de quando a gente fala de fluxo de paciente. Porque se você não tem uma gestão visual eficiente para isso, pronto-socorro, uma coisa que a gente viu com muita nitidez de quando a gente fala do Lean em área hospitalar, é que quem anda é o paciente, não é o médico. E o que a gente vê com mais frequência é o médico andar. Isso é uma perda, né? Então, o paciente que precisa ir para o setor específico para tratamento. E aí, super fluxo ágil. E aí, alguns exemplos que a gente viu já implementado, por exemplo, essas pulseirinhas e essas.
Essa daqui, ele traz em alguns setores, isso aqui foi no Hospital de Ciência Hospitalista, né? Onde ele diz se tem que ir para um serviço de urgência, se vai para um posto de saúde, baseado em quê? Simplesmente pelo que ele está sentindo agora com Covid. Por exemplo, se você está com coriza e febre, você fica em casa. Se você está com coriza, febre e tosse, você vai para um posto de saúde. E aí é uma forma visual de você ver. Já essas outras pulseiras são para facilitar o controle visual, por exemplo, atendendo ao protocolo de Manchester, que são aquelas coresinhas de quando a gente chega no hospital, e o pessoal bota uma pulseirinha, só que aí, geralmente essa pulseirinha ela não tem cor, né? Já agora com o Covid, elas estão facilitando, colocando cores, que esses protocolos já existem. Geralmente o verde e o azul são pessoas que só precisam de um medicamento e depois vão embora. Já da amarela em diante, não precisam de um tratamento mais específico, né? Então, isso é um exemplo de uma gestão visual que foi parte implantado por conta desse COVID, por conta da Covid, né? E para auxiliar lá no diagrama de espaguete após as melhorias estarem implantadas. Um próximo tópico é o 5S. O 5S em hospital é interessante porque quando a gente fala de enfermeiro médico, às vezes é uma das maiores dificuldades que a gente encontra logo no início, quando traz a proposta de implantar o Lean Healthcare, né? Quando a gente começou, o hospital que a gente trabalha aqui em Feira é o Hospital da Mulher, é o primeiro, a gente está ainda no projeto piloto. E aí, a gente teve o apoio da diretora do hospital e a gente está num processo de treinamento. E aí a gente vê várias visões, né? Pessoas que enxergam 5S, isso é maravilhoso, isso vai trazer benefício, eu vou conseguir ter os materiais de fácil acesso, eu vou andar menos, né? Porque o 5S, ele é interessante, são passos que você implementa para ajudar na organização e limpeza do seu material. A gente não vai chegar a detalhar o passo a passo da implementação, mas ele ajuda muito no seu dia a dia de trabalho. E aí tem pessoas que enxergam como benefício, já outras não enxergam mais como uma atividade a mais. Então, esse poder de convencimento é muito grande. E aí, quando a gente fala no combate à pandemia, a correta triagem e a classificação dos casos é essencial. E aí é que vem a questão da importância, por exemplo, a sala de triagem, muitas vezes, ela está sendo chamada de ou hospital de campanha, né? Onde você, para casos menos graves, você tem uma área separada daquela dos casos mais graves, ou de pacientes com outras patologias. Por que isso? Para facilitar. E aí, um outro exemplo que aí isso foi muito visual, implementação, por exemplo, de 5S em farmácias satélites. Por que isso? Mesmo alguns hospitais já têm um processo estruturado para não haver mistura de medicamentos, a implantação de 5S, por exemplo, caixinhas abertas, aqui você vê caixinhas fechadas. Isso é uma perda de movimentação, porque você está movimentando algo sem necessidade. Você deixa aqui agora em caixinhas coletoras. Agora só tem a quantidade de medicamento necessária para aquele turno. Eles, nesse hospital específico, eles resolveram trabalhar por turno. Então, sempre um turno abastece para o próximo, sabendo o quê? Dos pacientes que estão lá internados, quais são os medicamentos necessários para estar tendo um abastecimento, né? Enquanto aqui não, você vê um grande excesso de material que também não deixa de ser uma perda, por exemplo, por estoque. E aí você pode ter material que às vezes danifica, porque quando você vai tirar uma embalagem ou outra, pode de repente danificar. E aí dá para perceber que maior parte das ferramentas elas trabalham juntas, porque o diagrama de espaguete vai verificar uma movimentação, por exemplo, desnecessária do enfermeiro. Mas, se você não tiver um 5S implantado, como também uma gestão visual daqueles pacientes, você não vai conseguir ter uma otimização daquela atividade do enfermeiro, por exemplo, do maqueiro, né? E aí, uma outra ferramenta muito utilizada também é o trabalho padronizado. Indo para a área hospitalar, foi transformar o quê? Em visual, por exemplo, a higienização das mãos, a higienização do leito,
né? Estabelecer padrões simples, ou seja, pequenos procedimentos operacionais que ajudariam na troca de pacientes daquele local, ou, por exemplo, na forma de dar aquele medicamento, né? E aí, esses procedimentos foram feitos pelas próprias pessoas que executam as atividades. Por que isso? Como um processo de conscientização, né? Porque no momento que você tem as pessoas que fazem, elaborando os próprios padrões, é mais fácil de não ocorrer um descumprimento dele, né? E aí a gente consegue o quê? Balancear o tempo. Porque aí você consegue, tem uma ferramenta no Lean chamada setup. Quando a gente vai para a área médica, o setup, por exemplo, é você conseguir um determinado leito que estava com o paciente, você conseguir, após a saída dele, ter uma limpeza num tempo mais rápido para que você possa liberar aquele leito para um próximo paciente. Então, esse setup precisa ser rápido e isso é trabalhado com essa ferramenta, o que a gente chama de trabalho padronizado. Um próximo, que aí é específico, eu vou logo colocar as fotos, é específico da área médica, tá? Quando a gente fala, uma curiosidade que eu trago aqui, quando a gente começou as visitas nos hospitais para fazer benchmarking para o projeto de pesquisa, o pessoal falava muito em PCP, PCP, e assim, para o engenheiro de produção, o PCP, a gente vê logo uma programação e controle da produção, ou seja, aquele detalhamento. Primeiro eu vou produzir isso, depois isso. E aí a gente ficou imaginando, bom, PCP para um hospital seria primeiro paciente tal, segundo paciente tal, só que não era isso, né? A gente viu que o plano de capacidade plena é um plano de atendimento à emergência. Ações que são estabelecidas para contingência, que aí quando a gente fala de Lean, isso está muito agregado a o que a gente chama às vezes de troubleshooting, ou seja, um plano de emergência, né? Onde você vai otimizar material, diminuir retrabalho e contribuir para essa triagem mais rápida. Por exemplo, isso aqui foi num hospital, que vocês vão ver no videozinho que eu vou passar, um Andon. Andon foi um sinal luminoso, onde ela mostra o nível de emergência do hospital. Ou seja, se eu tenho lá 20 leitos de UTI, dos 20 leitos eu só tenho 2 ocupados. Beleza, vai estar no verdinho. Mas se de repente chegaram 20 pessoas, vamos dizer 15 pessoas, eu vou ter 17 leitos ocupados. Então, eu já estou passando do nível laranja para o vermelho. E aí, eles também estabelecem no corredor, ou nas enfermagens, ou nas UTIs, que são o quê? Placas normais, onde a gente coloca do nível 1 ao nível 3, a quantidade máxima de pacientes para que possa visualizar. E fora esses controles visuais, também são estabelecidos o quê? Trabalhos padronizados, ou seja, uma atividade que cada setor ou cada cargo deve fazer para cada nível desse. Do nível verde, o enfermeiro vai fazer uma coisa. No nível amarelo, o enfermeiro já vai fazer outra. No vermelho, já tem um outro foco. Então, eles estabelecem prioridades para cada nível. E aí, isso é treinado para todo mundo, para que eles saibam exatamente o que fazer quando essas luzes acenderem. Então, por isso que é chamado de plano de capacidade plena, porque eles avaliam a capacidade que aquele setor, que aquela emergência tem, para que possa estar sendo implantado. Um próximo, que aí é muito, às vezes, comum a gente ver em área industrial, gestão de área. Isso vem muito de alguns estudiosos da qualidade, né? Principalmente o Falcone, ele tem, inclusive, alguns livros que trazem isso. Na área médica, eles chamam de huddle, que é a mesma coisa, é uma roda de conversa, que é o melhor controle das atividades, onde diariamente, durante 15 minutos, eles olham os indicadores do dia, por exemplo, tempo de permanência do paciente, pacientes que tiveram alta, pacientes que estão internados, medicamentos que podem faltar. Então, são listados, são indicadores ditos e estabelecidos por eles, onde eles estabelecem a prioridade do dia e distribuição das prioridades. E são coisas simples, onde eles fazem, como, por exemplo, esse quadro aqui, né? Esse aqui está até arrumadinho, porque eles imprimiram, colocaram uma fita, colocaram os dias da semana, né, para que fossem anotando. Mas alguns hospitais que a gente foi do SUS eram escritos na mão,
né? Colocavam aqui apenas plásticos para que pudessem escrever em cima e apagar cada dia. Então, cada ferramenta dessa não exige um custo muito alto. O que exige é uma persistência, uma resiliência no seu processo de implantação e manutenção, né? E aí, com isso, o que a gente traz como referência é um um projeto que já veio trazendo há um tempo. Do nosso projeto de pesquisa, a gente ainda não tem um vídeo específico, porque a gente está na fase de implementação das melhorias, então ainda está recente, né? Mas eu vou mostrar para vocês de uma forma rápida um videozinho que mostra a implementação no Lean nas Emergências, que é um projeto do PROAD SUS com o Sírio-Libanês. Eu tive a oportunidade de visitar esse hospital. Ele é o Socorrão 2, fica em São Luís, e foi o hospital que ganhou o prêmio do Sírio nesse projeto. Esse hospital ele fica numa área extremamente pobre da cidade, na zona periférica, e não tem recurso nem para os profissionais de saúde sentarem. Vamos ver o que eles fizeram.
Eu parei lá, pessoal, porque o restante são depoimentos que vocês podem pegar todo o material desse projeto Lean nas Emergências através desse QR Code, tá? Vou deixar um minutinho aí. Ele leva direto à página do projeto. Lá tem vários dados, várias formas, tem como eles fazem a parte da implementação. O grande sucesso que o Círio trouxe foi a estruturação do projeto com uma parceria entre o médico e um engenheiro, podia ser engenheiro de produção ou não, né? Mas um engenheiro que tivesse conhecimento na ferramenta, e isso conseguiu agregar um poder muito grande. A gente visitou hospitais em São Luís, Salvador, São Paulo. São Paulo, acho que mais de uma cidade, tanto foi em São Paulo quanto em São José dos Campos. E aí, uma das coisas que trouxe para a gente muito forte, que a gente trouxe para a Feira de Santana, foi a questão da importância da área médica comprar a ideia. E você vê um médico falando sobre o Lean é fantástico. Você consegue imaginar ele dizendo, olha, eu deixei de andar tantos quilômetros, eu deixei de trocar tantos medicamentos. Aí você começa a imaginar, nossa, imagina se aquilo fosse comigo, né? Ou então, ele chegar para a gente dizer, nossa taxa de mortalidade reduziu 30%. E aí você imagina, aqueles 30% pode estar um familiar seu, pode estar você ali. Então, são coisas que mostram o quanto que a gente tem de impacto na sociedade, né? E isso com coisas simples que a gente viu até agora. E aí, fora isso, outra contribuição que eu trago é o como que a indústria 4.0 está ajudando também no Lean Healthcare, né? Quando a gente fala de indústria 4.0, são ferramentas, são pilares da relação que, junto com aquelas ferramentas básicas que o SUS está implantando, alguns hospitais particulares também estão implantando como base para o Lean Healthcare no combate à Covid, né? O primeiro seria, quando a gente fala de internet das coisas, a junção, ou seja, você interligar vários sistemas. O primeiro, eu acho que quando a gente fala de quem vem, por exemplo, da UFCG lá no CertBio, tem isso aqui muito forte, que é desenvolvimento de biosensores, né, para detecção da doença ou de alguns bancos de dados que a gente pode estar interligando no mundo inteiro, né, smartphones ou próprio tablet, que a gente pode estar desenvolvendo aplicativos para quê? Para controle de ambientes, controle de temperatura. Quando a gente fala de controle de temperatura, nas UTIs é extremamente importante esse controle, porque se você tem uma temperatura muito alta, você pode ter um poder de transmissibilidade muito grande, né? Controle de permanência em casa, isso está bem comum, né? Quando a gente liga a Record, a Globo, aparece aquele mapa lá, dizendo quanto está o percentual do pessoal em casa. Então, no nosso GPS, ele consegue mapear isso e trazer também esses dados quando a gente fala de internet das coisas, tanto no combate quanto na detecção, né? Outra coisa também é o uso de radiofrequência, o uso de alguns chips de RFID. Para quê? Para rastreamento, por exemplo, de conservação de medicamentos, de bolsa de sangue, porque agora a gente precisa de uma movimentação muito mais rápida, né? E principalmente porque a doação de sangue está cada vez mais escassa e a gente tem um número maior de pessoas infectadas e nem todo mundo pode estar doando, então essa precisa de um controle maior disso. Identificação dos enfermos, né? Porque isso, nos hospitais que têm mais recurso, eles estão colocando naquelas pulseirinhas alguns chips que tem toda a informação do paciente. Então, quando ele vem com tablet ou com celular, ele passa para fazer a leitura daquele chip e ele tem toda a ficha médica de imediato no seu tablet ou no seu celular. Ou até pesquisa de satisfação, né? Quando o cliente sai, ou seja, o paciente sai, ele pega a pulseirinha, posiciona o celular e aí tem uma pesquisa de satisfação para ele estar respondendo. Um outro ponto é o controle de dados. Controle de dados, ou seja, de Big Data do hospital, né? Quantidade de pacientes por turno, tempo de permanência, controle de estoques de EPI, que hoje está extremamente importante, principalmente quando a gente fala do uso das máscaras, dos protetores
de mãos, né, por exemplo, luvas, e aí precisam disparar ponto de compra, então está sendo muito utilizado, por exemplo, controles com a utilização do Power BI, onde você tem um dashboard com gráficos e automáticos e disparando alguns controles no momento que você tem um ponto de reposição, né? Um outro exemplo são robôs autônomos, ou seja, telemedicina sendo implantada no combate, né? Aqui mesmo na Bahia, algumas consultas médicas já estão sendo realizadas online, transmissão também da informação clínica, ou seja, o pessoal estava reclamando muito que, por exemplo, quando quem estava com a doença era internado, os parentes não podiam entrar. Então, alguns hospitais já foi autorizado e alguns hospitais estão transmitindo conversas entre o paciente e os familiares, né, sobre aquela informação clínica, dando a informação via telefone ou via teleconferência, né? Acompanhamento também de pacientes crônicos, por às vezes médicos de fora, tá? Um outro ponto também é o uso da manufatura aditiva. Eu diria que a boa parte das universidades tem trabalhado muito nisso, que é a confecção de face shields, que são esses EPIs que a gente tem uma proteção a mais fora a máscara, né, com a impressão 3D dessas máscaras, ou dessas proteções. Aqui a UFRB tem feito isso e tem distribuído para o pessoal da área de saúde, né? E um outro que aí isso é bem recente, né? Na verdade, tem alguns softwares de simulação que já estão sendo utilizados para o healthcare, que é para utilizar como? Em dimensionamento de capacidade de UPAs, de UTIs, de hospitais de campanha, planejamento da escala médica, porque você consegue ver, por exemplo, o diagrama de espaguete para ver para ele não ficar andando muito, né? Melhorias, como por exemplo, de fluxo de paciente, porque aí você consegue ver por onde ele está passando, planejamento de redução do tempo de permanência, né? E do próprio custo operacional, né? Deixa eu ver se a gente tem mais um tempinho. Está bem avançado. Eu não vou chegar a passar um vídeo do Flexim, mas depois eu deixo com o Samuel, tá? Com vocês um vídeo sobre simulação. Eu vou só iniciar para vocês verem como é que funciona. Flexim é uma empresa que traz um software específico de simulação, como outras da engenharia de produção, como Promodel, Arena. Mas qual é a diferença? Ele tem um módulo específico para hospitais e que a gente pode fazer todos esses estudos. E a visualização dele é fantástica, porque é em 3D. Então, vejam só, isso aqui foi um estudo feito para o Albert Einstein, para o estudo da implantação do hospital de campanha em São Paulo. O vídeo é longo, mas eu vou dar pausa só para a gente ter uma ideia do que foi feito. Aqui ele faz uma separação, por exemplo, ele consegue olhar distanciamento entre pacientes, área administrativa separada de área de atendimento, a área de triagem, onde você consegue ver distanciamento entre pessoas, a circulação, onde os médicos devem circular, até a sinalização também visual, né? Macas que estão desocupadas, que eles podem fazer a utilização. Então, são estudos feitos com simulação que também permitem a otimização do seu recurso e a implantação, por exemplo, de parte daquelas ferramentas. Agora, claro que geralmente isso é mais feito por hospitais que já têm um recurso maior financeiro, né? E aí com isso, o importante para a gente estar vendo, quando a gente fala do Lean Healthcare aplicado à área de saúde, principalmente no combate à Covid-19, é a gente enxergar que hospitais que não têm recurso conseguem implantar também, com aquelas ferramentas mais simples. E quem tem mais recurso, claro, que vai ter aqueles estudos prévios, mas que todo mundo pode estar implantando. Inclusive, quem não é da área, por exemplo, médica, consegue também implantar. Vamos dizer, um engenheiro civil, né? Pode ter o pessoal de civil também aqui. Pode implantar? Pode. O pessoal chama muito de Lean Construction, que é as ferramentas do Lean, só que aplicado à área de construção civil, né? O Lean, ele é muito uma filosofia de trabalho. Então, independente de onde você trabalha, você pode estar implementando.
né? Só uma curiosidade, esse aqui é a nossa página, tá? No LinkedIn. A gente só tem página no LinkedIn, porque nosso foco é com profissionais, então com redes sociais mais profissionais. Essa é a nossa logomarca registrada no INPI, desenvolvido por aquela aluna que eu comentei, que despertou o nosso interesse por uma área mais social, que vai impactar na sociedade onde a gente possa estar atuando. Aqui a gente tem um médico, um engenheiro, com os nossos batimentos cardíacos, a área de healthcare trazendo a saúde e com melhoria contínua, sempre trazendo isso tudo de uma forma conjunta. Tá? Então, de uma forma geral, eu vou deixar essa tela depois sendo compartilhada para vocês. Tem meus contatos e agora eu estou aberta a perguntas que vocês desejarem. Vou estar interrompendo o compartilhamento. Pronto, Cris, brigadíssimo. Tá? Eu vou pegar um sonzinho de palmas para colocar. Tu estava falando, eu me lembrei muito, só rapidinho antes de abrir, tá? Quem for fazendo perguntas, pode ir colocando o nome aí, que daqui a pouco eu vou abrindo, tá? Ou pode escrever a pergunta, ou se quiser fazer o áudio, falar por áudio, pode ir colocando o nome que eu vou chamando. Que antes de começar, antes de fazer engenharia de produção, eu fazia administração. E eu já entrei em administração com... Digo, eu vou trabalhar com administração hospitalar, eu vou trabalhar com isso, eu vou fazer todo o meu curso voltado para essa ideia. E, enfim, por caminhos da vida, acabou que eu não concluí o curso, voltei para engenharia de produção. E eu não sei por que, dentro de engenharia de produção, essa ideia sumiu. Sabe, assim, ela sumiu durante todo o curso, eu nunca voltei. E era algo que eu já tinha meio que planejado. Então, era um objetivo que eu tinha quando eu estava dentro de um curso, e parece que quando eu fui para outro, isso na minha cabeça se fechou. E a gente percebe que, principalmente dentro da engenharia de produção, a gente tem diversos caminhos a se seguir. Né? O uso e a aplicação do Lean é gigante. Assim, a tendência é muito ampla. Para a área de civil, né, eu dou a disciplina de qualidade em engenharia em civil, sou eu que ministro, e a gente fala muito sobre Lean Construction lá. E a gente pega, faz toda essa base e trabalho com eles mostrando isso, para mostrar como é que eles podem também trabalhar a filosofia Lean dentro da construção civil da mesma forma, certo? Deixa eu ver se alguém aqui tem alguma pergunta para fazer. Se alguém quer perguntar alguma coisa, tem alguém que ter alguma dúvida com a Cristiane. O professor Glauber, Cristiane, ele quer falar. Ele é o professor, ele é o coordenador do curso. Não sei se ele conseguiu falar contigo antes, no comecinho. Falou. Professor, pode ficar à vontade. Professora Cristiane, professor Samuel e demais, fantástico a tua exposição, bastante simples para que os alunos consigam entender, e só agradecimento nosso quanto a tua oratória, a construção das técnicas, as implementações delas, fantástico. Literalmente, eu estou aqui entusiasmadíssimo com o que você apresentou. Eu tenho uma pergunta que eu acho que é muito pertinente para esse momento, que a gente vê muito uma contraposição, né, até mesmo uma dicotomia, que é os números que a gente vê da problemática, mas independente de qualquer situação e qualquer seara que a gente viva, a gente sabe que esse cenário da saúde, ele tem muita sede com relação a implementações e melhorias de processo, e trazendo a eficiência através das técnicas que a senhora apresentou. E a pergunta é exatamente essa: como foi a aceitação da equipe? Como foi visualizado isso? Tu falaste que a diretora logo comprou a ideia, e aí a gente sabe que algumas empresas, algumas demandas acontecem de forma positiva, mas a gente sabe que nas ações táticas e operacionais, em alguns momentos há uma resistência
do corpo técnico e falando de saúde. Tu falaste muito enfermeiro, eu queria até que tu enfatizasse por que a enfermagem é tão facilitadora no seu processo, para que os alunos entendessem, porque a gente sabe que a medicina, né, tem alguns preâmbulos, mas aí a gente tem um fisioterapeuta, um nutricionista, então tem uma equipe gigante em cima de vertentes essas. E como foi a aceitação disso? Meus sinceros agradecimentos. É sempre um prazer, professor. Pode sempre contar com a gente. Na verdade, dificuldade teve muita, né? Eu diria que no primeiro momento a gente fez mais de 5 reuniões no início do processo, em vários momentos, só com equipes separadas, por exemplo, com a equipe de TI, com os chefes da enfermagem, com os chefes da área médica, com o pessoal de apoio, que aí entra nutricionista, farmácia, fisioterapeuta, para demonstrar o que era o Lean. Depois, um outro aspecto que a gente tentou fazer um pouco diferente foi nossos treinamentos são todos práticos. A gente desenvolveu os jogos. Eu não pude trazer os jogos porque eles devem ser patenteados ou ser registrado como desenho técnico, né? Mas todas aquelas ferramentas, pelo vídeo dava para ver alguns bonequinhos, alguns desenhos, né? Então a gente desenvolveu, por exemplo, mapeamento de fluxo de valor, diagrama de espaguete. Antes de implementar, a gente fez jogos com eles, com todo mundo junto, para que eles entendessem o que era que aquela ferramenta poderia trazer de ganho antes da implantação prática. Então, isso ajudou, na verdade, na hora que a gente fala do processo de convencimento. Claro que a gente sempre tem pessoas que vão ter uma opinião contrária, né? Mas a ideia é sempre a gente começar por aquelas pessoas mais chaves. E que pessoas chaves são essas? Por isso que eu falei tanto da enfermagem. O nosso foco é ter fluxo de paciente. Quando a gente fala de fluxo de paciente, é o paciente entrar, ser bem tratado e sair rápido. E aí, quem movimenta esse pessoal? É a enfermagem. Porque quem providencia medicamento, quem providencia exame, quem faz isso tudo é a enfermeira ou a técnica de enfermagem, né? O médico, ele apenas faz a consulta, prescreve e depois libera. Mas como se fosse assim, quem transporta o paciente entre essas diversas etapas é o pessoal da enfermagem. E outra pessoa extremamente essencial, uma mudança de visão, quando a gente fala de Lean, no caso do hospital, né? No lugar do médico andar, quem anda é o paciente. Ou seja, o paciente é que sai passando pelos diversos setores até ser liberado. E aí, quem faz esse processo, principalmente da área de internamento, que é UTI ou área de internamento mesmo interna, que não é o pronto-socorro, são pessoas que alguns hospitais contrataram chamados como maqueiros. Às vezes, por exemplo, em hospital público, é muito comum um paciente não ser liberado porque o parente não chegou para pegar ele, né? E aí fica ocupando um leito sem necessidade, podendo ter uma área complementar ou ser deslocado. E aí, muitas vezes, esse paciente não era deslocado porque a enfermeira não tinha condição de fazer isso. E aí, maqueiros foram contratados para facilitar esse fluxo. Ou, no lugar de serem contratados, algumas funções foram relocadas. Por exemplo, no lugar de, às vezes, ter dois vigilantes, ficou um vigilante e esse outro vigilante passou a virar maqueiro, passou a ter uma função a mais, né? E aí, quando a gente fala no processo de convencimento, os médicos também têm um problema sério, porque eles têm um apego muito grande ao leito, né? A gente não passou por essa fase ainda, principalmente porque no Hospital da Mulher só tem parto, então só vai ter mais o pessoal voltado a essa área. Mas hospitais de emergência e urgência, por exemplo, a gente visitou o Grajaú e o Hospital Geral também de Guarulhos, e algumas coisas que a gente viu, por exemplo, a cardiologia tem 10 leitos e a ortopedia tem 5 leitos. Às vezes tinha 10 pessoas da ortopedia, 5 ficavam esperando e a cardiologia não liberava leito, não tendo paciente. E aí eles passaram a fazer que modificação? O Lean traz que o leito é do hospital,
não é da especialidade. E aí, se precisasse a ortopedia utilizar um leito da cardiologia, era utilizado, né? Então, essa mudança de visão passou a ser feita quando? Quando o médico passou a verificar pacientes que estavam lá e quanto tempo ele ficava internado. Ele começou a ter propriedade dos indicadores daquela área médica, que muitas vezes eles não tinham conhecimento. Então, por não ter o conhecimento, às vezes eles já achavam que o paciente já tinha sido liberado, ou que não estava mais lá, o que seria um grande erro, né? Então, foram processos que vão acontecendo ao longo do tempo, que é trabalhando cobrança na gestão diária no próprio huddle, que a gente chama, né? E no dia a dia, a autodireção conversando com cada paciente. O maior depoimento que a gente já viu foi de um médico do Hospital do Grajaú, em São Paulo, também uma área extremamente perigosa, que ele deu o depoimento dele e disse que a vida dele foi transformada após a implementação do Lean. Agora, ele disse que demorou uns 3 meses para poder acreditar. Isso, a implementação pelo projeto lá do Círio, são 6 meses. No nosso caso, a gente reduziu um pouco para 4 meses. Então, é tudo um processo de convencimento, né? E demonstrar na prática. O que no Lean a gente chama de ir até o Gemba, né? Acompanhar ele no processo de implantação. Tá bom? Respondi a pergunta, professor? Respondeu sim, obrigado, viu? Pronto, obrigado, professor Glauber, pela intervenção. Agora, a professora Valdeísa tem uma pergunta. Professora, pode ficar à vontade. Ok, boa tarde a todos e a todas. Professora doutora Cristiane, de antemão, agradecer a disponibilidade da senhora em contribuir com a Conexão Engenharias da Faculdade Paraíso e agradecer pela aula que só um instantinho, encosta a porta, por favor. Que realmente, assim, a gente sente numa linguagem muito fácil de perceber isso, eu acho isso muito importante, né? Uma linguagem realmente não é que foi simples, muito pelo contrário, sua apresentação foi magnífica, eu diria, sabe? Mas uma linguagem muito acessível, eu acho que isso é muito importante, né? Porque a gente acaba nivelando, né? Para todo mundo, né? Para os diferentes públicos. Então, eu acho assim, parabéns, tá? Né? Assim, eu agradeço em nome do curso de Engenharia de Produção, do curso de Engenharia Civil, né? Se tem alguns alunos de Arquitetura e Urbanismo aqui também, né? Algum público de arquitetura, a gente agradece, porque quando a gente fala de Lean, né? Da filosofia, porque eu assim considero, né? Uma filosofia. Muitas vezes as pessoas acham que é algo que é só voltado para a engenharia de produção. E a gente sabe que o Lean, ele pode, como a senhora muito bem colocou, até mesmo na nossa própria vida, no nosso próprio dia, a gente pode estar implementando ações que sejam, né, que a gente traz dessa filosofia que a gente estudou nas nossas vidas. Então, é importante, porque aqui a gente tem público de engenharia civil, como o professor falou, o professor Samuel falou, né? E esse público, eles trabalham com essas ferramentas de Lean Construction, né? Ou seja, que a filosofia Lean, né, que vem lá do Just in Time, né, ocidentalizou-se mais como Lean, tem algumas coisas diferentes, principalmente essa parte de fluxo de valor, mas a gente sabe que vem lá do sistema Toyota, né? E eles, às vezes, né, por muitas vezes, a gente percebe esse entusiasmo quando eles percebem que isso pode ser aplicado no setor de construção civil. Né? Para os engenheiros, né, para os quase engenheiros de produção e aqueles que estão se formando, que estão presentes, né, a gente sabe da importância dessa ferramenta. Então, professora, quando eu falei, eu não perco essa palestra por nada, porque a minha dúvida, na verdade, foi esclarecida na sua fala já, com a pergunta do professor Glauber, né, porque eu fico imaginando isso na área de saúde, né, o quão desafiador porque numa indústria a gente lida com recursos distintos dos recursos que você tem num hospital, num ambiente hospitalar, num ambiente de saúde, né? Onde ali tem vidas diretamente, né, e de forma imediata, muitas vezes, em jogo. Mas essa questão de recursos, né, eu achei muito interessante a maneira como a senhora colocou, e que na sua fala eu já percebi, tá certo? Mas muito obrigada, professora, e parabéns mais uma vez, tá? A gente agradece aqui pela contribuição imensa que a senhora nos deu.
Gente, senhora, eu vou ficar de mal. Professor Glauber e professora Valdeísa, já estou de mal dos dois. Não fique, não fique, professora. Não, já que é a senhora da liberdade, então é você. Poxa, Samuel sabe. E eu me segurando aqui para falar Cristiane, para não falar Cris. Valdeísa fez doutorado lá na UFCG, Cris. Não sei se tu lembra do nome. Não. Foi aí. Ah, Eu acho que Ah, não quando eu lembro. vi o rosto dela aqui na apresentação, porque na foto finda sendo um pouco diferente, né? Mas eu acho que eu lembro de vê-lo. Eu ia muito lá para o CERT-Bio, porque na hora do almoço, no lanche, eu sempre ia para lá para a gente ir almoçar junto, eu e Samuel, as meninas, né? E eu lembro de você, professora. Eu acho que eu lembro. então almoçava lá também. Pronto, de vez em quando, às vezes eu ficava, o professor Marcos disse, vamos, juntos, eu ficava morta de vergonha. Não, professor, tá bom aqui. Uhum. Bom, Cris, o Joel, ele é aluno nosso, tá? Tá. Ele está até trabalhando aqui no Crato, tem uma unidade da Grendene, e ele trabalha lá e está perguntando, ó, sabemos que a estrutura hospitalar do Brasil é um pouco precária em algumas cidades mais afastadas dos grandes centros. Quais dicas você pode dar para casos de superlotação e ausência de arranjo físico adequado para combater a Covid-19 usando o Lean? Olha só, Joel, você está sendo bondoso quando você fala pouco precário. Aquele hospital que eu mostrei no vídeo, ele tocou bastante a gente, porque ele não tinha nem cadeira para o pessoal sentar. O pessoal que sentar que eu falo não era nem paciente, eram os enfermeiros e os médicos. Então, quando a gente fala de combater a superlotação, mesmo que o arranjo físico, mesmo que você não tenha dinheiro para fazer nada, precisa muito da boa vontade. Boa vontade que eu digo é da iniciativa das pessoas e, por exemplo, na hora da implantação de um 5S, o que você tem, manter arrumado, numa ordem que você consiga facilidade na hora de pegar. Conseguir identificar como escreve a caneta no papel na frente daquele medicamento. No vídeo mostra que a organização, por exemplo, dos soros, estava escrito na mão, eles escreviam tudo com caneta e lápis, né? Aquela luzinha que eu mostrei, que é um andon implantado para os níveis, né, do PCP, ou seja, os níveis para superlotação do verde até o vermelho, aquilo ali foi um farol do carro da ambulância que tinha quebrado. E aí o pessoal conseguiu, através de algum paciente, alguém que tinha lá, fazer uma manutenção e aí fazer a instalação, né? Outra coisa também que eles fizeram no chão, o fluxo do paciente. O que é que eles pegaram? Eles não tinham tinta para comprar, né, e pintar lá, porque nenhum hospital tinha condição de pintar, tanto que alguns corredores lá no final que aparece tem bastante mofo na parede e tal, que não é bom para o hospital. Mas eles precisavam delimitar. O que foi que eles fizeram? Pegaram giz e todo dia a enfermeira lá e passava no canto de parede o fluxo que o pessoal tinha que andar, desde o momento que entrava no hospital até o momento da saída. E outra coisa que eles fizeram foi separar paciente vertical de paciente horizontal. O que é paciente horizontal? Paciente que chega em estado grave, por exemplo, com SAMU, que não consegue ficar em pé, né? Já o paciente vertical, que é o que chega andando, se espera que seja com menor gravidade. Mas eles separaram os dois fluxos, então ajudou bastante, né? 5S na farmácia, que foi o quê? Primeira coisa que eles fizeram, trazer a farmácia para mais próximo, porque ficava atravessando a rua numa outra casa. E aí isso tinha perda o quê? De movimentação. Então eles pegaram aqueles remédios, trouxeram para mais próximos da área médica e da enfermagem. Colocaram numa salinha lá que trancava com chave.
né? Então, são coisas que muitas vezes, assim, quando a gente fala dessas dicas, a primeira coisa é você entender aquelas perdas. Entender como aquelas perdas vão estar sendo apresentadas lá dentro do hospital, ou no SAMU, ou seja lá onde estiver, né? E aí, com criatividade, com coisas simples, você conseguir ir trabalhando. Claro, quando chegar recurso, chegou tinta, aí eu vou lá, pinto o chão, né? Chegou cadeira. Tem um exemplo bem interessante. Teve um hospital que eles tinham cadeiras espalhadas no hospital inteiro. Aí, o que foi que eles fizeram? Eles pintaram as cores de cada especialidade. Quem era cardíaco ficava na cadeira vermelha. Quem era ortopedia, na azul. E assim por diante. Isso é um controle visual, uma gestão visual e, ao mesmo tempo, um controle de triagem. Para facilitar o quê? A enfermeira bateu o olho, eita, tem muita gente de cardiologia, preciso trabalhar logo com o médico referente a isso. Então, são coisas simples que você pode estar implantando para facilitar, né? Outra coisa, outro exemplo que eu trago, eles transformaram os prontuários dos pacientes, por exemplo, que muitas vezes era num papel, colocavam o quê? Para colocar num quadro os principais dados daqueles pacientes, porque aí num quadro você, tanto na reunião diária, quanto quem está passando ali no corredor, consegue visualizar onde é que o paciente está, como é que está o caso dele, quanto tempo ele está internado, colocava as principais informações, tá? Consegui responder, Joel? Tem mais coisa, né? Mas, assim, de uma forma geral, são alguns exemplos. Acho que ele está digitando. Enquanto ele digita, Tá. vou só ler aqui. Até colocou, parabéns pela aula, e colocou a pergunta, não sei se eu tinha lido. É o Elvis, ele só colocou assim, só tenho a agradecer pelo conteúdo exposto, tenho uma esposa que é enfermeira, está super feliz por ver tantas melhorias, viu vários métodos que deveriam ser adotados no hospital onde ela trabalha, parabéns. O Elvis é aluno nosso, e acho que tem a pergunta do Levi, sim, já colocou aqui, muito obrigado, está respondido. Tem a pergunta do Levi, também, que é um aluno nosso, e pergunta, com essa metodologia, como essa metodologia se adapta a diferentes culturas do país, já que implementar em um estado é diferente do outro? Basta ter criatividade. Quando eu falo criatividade, Levi, os hospitais de São Paulo que a gente visitou, né? A condição de São Paulo, de um hospital do SUS, eles recebem mais recursos do que um hospital do Nordeste, por exemplo, sendo muito sincera. Então, coisas que esse exemplo da cadeira foi lá. Por quê? Porque eles tinham cadeira, né? Já em alguns hospitais do Nordeste que a gente visitou, não tinha nem cadeira. Então, o que eles usavam era caneta e papel, né? Então, quando a gente fala em adaptar a cultura, é você, primeiro, entender qual é o problema. Quem tem que te dizer isso vai ser o pessoal que está trabalhando. E como é que você sabe isso? No momento que você vai, por exemplo, fazer um mapeamento do fluxo de valor com eles, né? Você vai conseguir, você tem que acompanhar alguns dias. A minha aluna, que eu acho que ela até entrou e saiu aí, Lara, ela teve a oportunidade, ela está estagiando no Hospital da Mulher. A primeira dificuldade que a gente teve, foi o pessoal entender que o engenheiro poderia estar atuando no hospital. Então, foi a primeira coisa. A outra coisa foi ela acompanhar os partos, porque lá o foco é parto. Então, durante 2 semanas, eu acho que ela fez o diagnóstico inicial, né? Fez o acompanhamento inicial. Eu acho que ela acompanhou mais de 10 partos. E como ela visualizou os problemas, né? Porque a cultura, por exemplo, da Bahia é diferente de algumas coisas que a gente trouxe, principalmente porque a maior parte dos hospitais que a gente tinha visitado era urgência e emergência. A gente não tinha maternidade. Foi adaptar a maternidade, porque também não era só a cultura do pessoal que trabalha com mães, é uma cultura mais amorosa, né? Que precisa ter mais paciência, então, tempo para a gente entender. E como a gente entende isso? Fazendo um mapeamento do fluxo de valor, conversando com as enfermeiras e conseguindo estar no Gemba e acompanhando os indicadores. Tá bom? Depois você responde, Levi, se eu te atendi. Se respondeu.
Deixa eu ver aqui depois. Professor Mauro. Tá? Professor Mauro é professor na casa, ele é professor de PCP, projeto industrial, operações unitárias. Ele entendeu, Levi, respondeu aqui. A pergunta do professor Mauro é bem parecida com a minha, que eu estava guardando. Tá? Ele pergunta sobre indicadores. Gostaria de perguntar quais são os indicadores utilizados no acompanhamento do programa nas unidades de saúde. Se eram os mesmos existentes ou criaram-se novos. Na verdade, em hospital não existe indicador, tá? O que existe é alta de paciente. Alta de paciente não é indicador. Isso é um problema sério que se tem quando a gente vai fazer um levantamento de dados. No caso do nosso projeto de pesquisa, a gente, para a escolha do hospital que a gente vai trabalhar, um dos requisitos era que os dados fossem informatizados, ou seja, que o lançamento daquelas informações dos pacientes precisava estar em alguma coisa no computador. Para quê? Para facilitar o levantamento desses indicadores antes e o depois que a gente ainda vai fazer. Alguns indicadores são número de pacientes com alta, que aí a gente chama de taxa de liberação. Um outro indicador é o loss antes e após a internação. O loss nada mais é do que o tempo de permanência, ou seja, a data e a hora que ele entrou na triagem e a data e a hora que ele foi liberado no pronto-socorro, que é isso antes do internamento, e o depois do internamento é na saída do pronto-socorro até a liberação dele da alta para o médico. Então, a alta é consequência, não é indicador, né? Aí, outra coisa também é gastos com medicamento, quer dizer, o custo com medicamento, né? Aí, a gente colocou também custo com medicamento vencido, para poder controlar um pouco do que a gente vinha implantando com o 5S. Tempo de atividade desperdiçada na enfermagem, como é que a gente media isso? Todo dia ele tinha que fazer um mini mapa do fluxo de valor das atividades, para a gente ver se aquilo que a gente fez no diagrama de espaguete, se ela estava seguindo ou não. E as atividades que não agregavam valor, como, por exemplo, medicamento que faltou e ela precisava voltar lá na farmácia central. Paciente ficou esperando por falta de leito. Aí, isso tudo, tempos que não agregavam, a gente entrava para o indicador, né? Tem um indicador específico que o pessoal do Lean nas Emergências usa, que é o NEDOX. O NEDOX é um indicador que quem assiste Grey's Anatomy talvez tenha mais familiaridade, né? Que eu comecei a assistir a série depois que eu comecei no projeto. Lá no hospital, no Grey's Anatomy, tem um quadro grande que no final aparece um NEDOX. O NEDOX é como se fosse o OEE da área industrial. É uma composição de vários indicadores até dar em percentual aquele de qualidade, né? No nosso caso, a gente optou por não usar o NEDOX, porque dentro da composição do NEDOX entra a questão de pacientes horizontais e verticais. E no caso do Hospital da Mulher, é tudo parto. Então, entra tudo deitado, né? É difícil uma mãe, quando chega lá em trabalho de parto, tá no que a gente chama na vertical, tá? A maior parte entra deitado. Então, a gente optou por não usar o NEDOX. A gente utilizou esses mais simples, até porque era mais de fácil entendimento. Basicamente, são esses. Certo, professor Mauro? Se tiver algum complemento, você pode falar aí, que daqui a pouco eu leio também. Ele só colocou obrigado, acho que está respondido. Só ler aqui. Acho que só a Edilânia, também, que é aluna nossa, ela colocou: Cristiane, somos alunos muito sortudos em participar dessa grandiosa palestra. Com certeza só veio a somar. Seria de grande relevância se aqui em nossos hospitais fossem implantadas essas ferramentas. Só iria contribuir para a otimização do fluxo adequado para todo o processo. Ou seja, tudo fluiria melhor. E o Joel só complementou depois, falando que é uma ótima oportunidade para os formandos em desenvolver esse trabalho na nossa região, e nem só de indústria, vive a engenharia de produção, que é excelente perspectiva para todos nós. Só uma observação, Samuel, referente a gente tem hospitais no Ceará com implantado, tá?
Inclusive, o hospital que tirou em segundo lugar no ciclo 3 do Lean nas emergências foi uma maternidade no interior do Ceará. Eu não lembro o nome dela, mas na página leanasemergências.com.br vocês podem consultar quais são os hospitais. Tem hospitais que já finalizaram a implementação, que eu acho que devem ser uns 2 ou 3. Eu acho que um em Fortaleza e outro no interior. E outros que entraram para a onda agora. Só que como é que está o processo de implantação agora? Com o isolamento, o Ciro parou todo o processo de implantação e resolveu focar nos hospitais de campanha onde ele estava dando apoio, tá? Então, por enquanto, o projeto, o Lean nas emergências, está paralisado. Entendi. Eu acredito que, não sei se o hospital regional daqui, do Ceará, o Hospital Regional do Cariri trabalha. Tem uns ciclos, não é? Ciclo de... Exatamente. São ciclos. O Hospital Regional daqui, que é o padrão da região, que é o de atendimento de emergência, ele trabalha, já tem essa parceria. Acho que até o Levi falou aqui alguma coisa antes, dizendo que já apontava. Né? Eu acho que a Edilane ela quis falar de uma forma mais geral, né? Generalizando para todos os setores de saúde pensar assim. Uhum. Alguém tem mais alguma pergunta, gente? Ou alguma dúvida? Bom, Cris, acho que não. Só colocou aqui de forma geral, a Edilene está falando, que ela tinha falado. Então, Cris, muitíssimo... Aqui, o João está falando, no Ceará tem o Hospital Geral Dr. César Caos, o Hospital Geral de Fortaleza e o Hospital Regional do Cariri, que integraram o Lean em ciclos anteriores. Pronto. Viu lá. O Lean é aquele primeiro QR Code, né, que tu colocou que vai para esse site? Né? Isso. Pronto, perfeito. Perfeito. Gente, então, muito obrigado a vocês. Cris, muitíssimo obrigado por essa nova perspectiva. Eu acho que eu já vinha falado contigo há uns, 2 anos para esse momento dar certo aqui com a gente. Eu já sabia do seu trabalho e do seu exemplo. Eu queria mostrar isso para os meninos e principalmente para as meninas também. Esse trabalho que tu tem à frente desse processo de empoderamento, eu também acho muito, muito lindo e muito bacana para mostrar a importância e a força da mulher dentro da engenharia. Tá? Então, muitíssimo obrigado. Sinta-se sempre bem-vinda aqui na região, aqui na Faculdade Paraíso, sinta-se abraçada por todos nós. Foi um prazer, Samuel. É sempre muito bom ver os amigos, né? Sim. E estar podendo colaborar um pouquinho do que a gente faz. Na verdade, uma curiosidade, todas as meninas todo mundo que faz parte do projeto de pesquisa são mulheres, tá? Claro que não é um impedimento de homens entrarem, mas eu priorizo muito a questão de demonstrar a importância da mulher na área de engenharia, tanto por eu ter sido uma das primeiras na área de processo do alumínio, né? Mas quando a gente fala da importância tanto de uma área que a gente tem um poder teórico muito grande, mas da aplicação prática, né? Um diferencial que a gente tem no nosso projeto de pesquisa é tentar transformar a teoria em prática. Então, por exemplo, o estágio da Lara lá no hospital não é um estágio comum como alguns outros, por exemplo, da área industrial, que você entra, vai aprender, vai se envolver com alguma coisa. Não, ela já entra como uma consultora para implantar a metodologia. Tanto que o estágio é de 4 meses, e nos 4 meses ela já sai com a filosofia implantada, né? E aí a ideia é a gente finalizou o que a gente já está chamando de ciclo 1, a gente já tem mais 4 meninas no processo de formação, e aí a gente ir expandindo, né? Hoje a gente tem a colaboração de uma pesquisadora que finalizou o projeto, me consultou pelo LinkedIn, e aí que trabalhar com a gente. Ela começou em São Luís, hoje ela mora em Recife, né? E aí colabora bastante com a gente, que é Mariane. E aí pode sempre estar contando com o que vocês precisarem, convidar todo mundo aí para o Energético esse ano, tá? Eu vou falar com um palestrante,
vai ser final de outubro. O Enegep é um Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Quem não é de produção pode ir, porque vocês vão ter bastante palestra que abrange diversas áreas, né? E que vai estar acrescendo a sua formação, tá bom? Foi um prazer. Tá, obrigado, gente. Obrigadão. Ó, lembrando que para a galera tem a palestra agora de 6h30, tá? Com o Ester Carlos, que ele vai falar, só um segundo que eu estou sem minha tabela, só para a gente poder encerrar aqui a tabela com as palestras. Cadê os links? 6h30 tem a palestra, vai ter a palestra lá de civil, né, sobre corrosão de estruturas, medidas preventivas, pinturas, com o professor Agnes Robério, da UFMG, e também, paralelamente, para o público-alvo mais voltado para a produção, a palestra do Wesley Carlos, tá, que é a interação entre a metrologia industrial e o controle de processos de qualidade. Tá, então, a professora Cristiane deixou os contatos dela, aí está o contato dela que ela colocou, também aqui no final do slide. Então, gente, muitíssimo obrigado pela presença de todos, tá? Então, bom evento para vocês, boa semana. Então, a gente começou o nosso evento com o pé direito, graças a Deus, sabia que ia ser um evento de sucesso, uma palestra de sucesso. Então, até a próxima. Professor Glauber, quer falar alguma coisa para encerrar? Só agradecer, entusiasmadíssimo por toda a contribuição, extremamente enriquecedor. Espero que no momento breve, de forma física e presencial, a gente possa trazê-la para fazer uma visita técnica aos nossos hospitais e, quem sabe, com uma linha dentro das ações do professor Samuel também, para que a gente possa desenvolver isso no curso de Engenharia e Produção na nossa região, que é tão sedente dessas oportunidades. E a gente tem um time de estudantes extremamente qualificados para conseguir objetivar com bastante ênfase os resultados que vocês alcançaram, até mesmo fazer parte da rede e da contribuição de vocês, com certeza. Muito obrigado. Desliguei o microfone. Então, até mais, tá? Cris, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado de coração. Obrigada a você. Até mais. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Obrigadão. Tchau.